A gente tem a segunda lei, que é a lei bifásica, que diz que todos os corpos biológicos têm que passar por essas duas fases. Uma fase que é a fase ativa do conflito, que é o momento que você está vivenciando. Imagina um foco de Hammer está sendo feito, o momento que você está passando por aquele trauma, né? Imagina que você acabou de perder alguém que você ama muito. Naquele exato momento, o seu corpo está vivenciando aquela dor. E olha, vou até usar aqui, é um ponto até que eu trouxe, eu acho que lá no Terapeutas Pro, né, meninas? Me corrijam aí se não foi isso. Eu trouxe, eu acho que esse exemplo dentro da formação para eles entenderem a fase ativa e a fase da reparação. Imagina que você perdeu uma pessoa que você amava muito e que você foi num processo de velório. Você já viu aquelas pessoas que a mãe ou a mulher daquela pessoa que perdeu, ou o esposo que perdeu aquela pessoa, ou normalmente a mãe e a mulher, ou a mãe e o esposo é quem fica assim mais impactado com a perda daquela pessoa, né? Se a gente for pensar nessa questão, quando a gente olha para aquele paciente, para aquela pessoa ali no conflito do velório, ela tá com o coração dela disparado, ela tá triste, ela tá vivendo aquele processo. Às vezes, se o velório ficar 2, 3 dias, né? Às vezes acontece o velório ser na sexta-feira faleceu a pessoa, só na segunda que vai liberar, ou só no domingo que vai liberar o corpo. Aí no domingo libera, daí só na segunda que vai velar, né? E aquele processo todo, a pessoa não dorme, a pessoa não consegue comer, a pessoa não consegue fazer nada, a pessoa fica ali num cansaço, né? Mas fica ali lutando, tá ali naquele processo de todas as atividades tentando acontecer e tentando segurar o máximo possível. E assim que a pessoa é velada, que a pessoa termina o velório, é muito comum aquela pessoa dormir, às vezes, o dia inteiro. Acordar só, beber um pouco de água, voltar a dormir e ficar ali dias numa fase muito, com o corpo muito mais relaxado, mesmo que ainda esteja doído, mesmo que tenha toda a dor e o processo de perda ali acontecendo. Por que que isso acontece? Porque respeita-se a lei biológica, a bifásica. Ou seja, existe uma fase que é de ativa, uma fase em que eu estou vivendo aquilo que está deixando marcas no meu corpo, e a fase de reparação. E mesmo a fase de reparação não significa que você conseguiu fazer com que o paciente não tivesse mais aquela situação. Porque a fase da reparação mostra só que eu vou para um próximo nível. E esse próximo nível pode ser uma fase ativa novamente, pode fazer com que meu paciente entre novamente em dor, porque ele perdeu alguém e agora ele está com processo de enxaqueca. Agora ele está passando por um processo de enxaqueca atrás do outro. Agora ele está passando por uma dor crônica que ele está tendo. Ele desenvolveu uma dor no ouvido, por exemplo.